Estamos aqui no nosso Café com Guerra com uma pessoa muito querida, doutora Maiana Rodrigues, irmã de uma outra amiga, Catarina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da fonoaudiologia para todas as fases da vida. Vamos desmistificar o que é a fonoaudiologia, para que serve e principalmente tirar alguns mitos de que a fonoaudiologia seria apenas necessário, essa ciência seria necessária tão somente para a fase infantil das pessoas. Não é? Seja bem-vinda, doutora. Que satisfação, que alegria a senhora estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí há 21 anos, né, de fonoaudiologia, tentando desmistificar até hoje sobre a importância da fonoaudiologia, que a fonoaudiologia ela não é só para pessoas que ainda não falam, crianças que ainda não falam. Vai muito além disso, né? É a ciência que estuda os distúrbios da comunicação. E dentro dele, a gagueira, a dislexia, a disfagia, que é o distúrbio da deglutição, e N coisas. Eu trabalho também com linguagem da criança, da pessoa autista, né? Que eu trabalho com autismo, não é só para a criança, e sim, vai muito além. Sim. E tudo que estiver relacionado com a comunicação humana. E olha que a comunicação é um dos elementos mais importantes para você que quer ter sucesso profissional. Né? Porque, por exemplo, nós vemos aí diversos profissionais que são extremamente inteligentes, que são destaques, mas que não se comunicam tão bem e muitas vezes não conseguem prosperar tanto quanto aquele que tem uma boa comunicação, não é? Quem tem a comunicação, o dom da comunicação, a habilidade de se expressar, vai se dar bem aí em qualquer área. Qualquer área que tiver no meio, ele vai se destacar. Porque nós somos seres sociáveis. Pessoas lidam com pessoas. Exatamente. Mas olha, doutora, a nossa conversa, inclusive, antes de ligar as câmeras, já estava, olha, incrível. Quem é a doutora Maiana? Por que escolheu a fonoaudiologia? A senhora é daqui de Serra Talhada, é de outra região. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Então, sou sim filha de Serra Talhada, meus pais nasceram aqui, eu também. Fui muito novinha, aos 12 anos, para Recife. E como a maioria das pessoas que moram no interior, saí daqui com a vontade de fazer o quê? Medicina. Mas desde então, eu sempre quis trabalhar, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e sempre gostei muito de trabalhar de crianças. Então, eu já sabia que, independente de qualquer área que eu tivesse, eu queria sim... O foco seria as crianças. Seria infantil, tanto que hoje o meu público é infantil. Entendi. Então, quando saí daqui, fiquei nessa, né? Pensei em direito também, porque tem a ver com comunicação. Direito, olha, de saúde para o direito. Mas eu sabia que eu queria comunicação. Então, eu fui filtrando, né? Fiz vestibular para direito, passei. Fiz para publicidade e fiz para fonoaudiologia. Por quê? Porque eu pensei, não, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com criança e comunicação. E no meio do caminho, eu desisti da medicina. Conheci pessoas, né, que já eram fonoaudiólogas, precisei também fazer um exame, uma bateria de testes auditivos, e fui observando a profissional, fui vendo e fui gostando, me interessei, estou aqui hoje. Que coisa boa, que bom, porque olha gente, a nossa região, Serra Talhada, eu acredito que se repete em várias outras regiões do nosso Brasil, é muito carente de profissionais da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, psicopedagogos, o que mais, doutora? Psicólogos e especialistas na parte infantil. Na parte infantil e também médicos, né? Porque é bom desmistificar que apenas o médico não consegue, muitas vezes, solucionar o problema de uma criança. Se não houver essa equipe multidisciplinar, o tratamento não consegue avançar, não é, doutora? Principalmente quando a criança está dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que é o que a gente vai conversar hoje, né? Autismo, TDAH, o transtorno opositivo desafiador, entre N transtornos que precisa de toda uma equipe multiprofissional, inclusive o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo deveria ser regra de todos os tratamentos porque tudo tem a ver com comunicação. Total. Tudo. Às vezes, chegam crianças para mim, às vezes, que falam, que conversam, mas não sabem se expressar direito. Então, tem crianças que, às vezes, têm dificuldades na leitura e escrita, e daí também tem dificuldade na escola de expressar, e acabam também sofrendo algum tipo de bullying, sendo excluído em sala de aula, porque muitas vezes
não sabe se comunicar. Que problema, viu? Então não é só a fala. Eu né? digo porque, assim, hoje eu tenho lido bastante, né? Acho que dos últimos 2 anos, eu tenho lido bastante sobre comunicação, oratória, marketing, vendas, publicidade. Claro que o direito também, né? Mas para que a gente possa agregar todas essas informações Sim. ao conhecimento jurídico, porque aqui a gente consegue alcançar mais pessoas. Sim. É um leque, né? Na verdade, todas as profissões hoje, elas se interagem e se engajam, principalmente nas áreas de saúde, educação e direito. Né? Você pega aí uma criança, por exemplo, tanto na área civil, trabalhista, previdenciária, como uma criança também em consultório, e nós vemos que precisamos estar todo mundo ali interagindo e conversando. Mas para você, antes das câmeras, eu estive no evento, né, da OAB, e eu fiquei muito feliz com a classe. Pode falar, fala né? pra gente. Eu fiquei muito feliz com a classe do direito, não que antes não se envolvesse, mas assim, aberto ao público. E você vê essa necessidade, principalmente dentro do transtorno do espectro do autismo, entre outros transtornos, que todos os profissionais eles estejam engajados. Então, eu não atendo uma criança sozinha, Guerra. No sentido assim, eu faço meu atendimento individual, mas eu tanto posso conhecer o profissional, ter intimidade, como Tem que ter essa comunicação, né? Sim, eu ligo, eu converso. Olha, nós não podemos pegar uma criança e dividir a criança no meio. Eu vou atender só a comunicação, tu vai atender só a atividade de vida diária. Claro, cada um tem seu foco, vai ter ênfase em mais um item, um setor, uma questão da criança, mas a gente tem que conversar sim. Demais. E fazer planejamentos, né? Entre os profissionais, para conseguir a melhor qualidade ali de desenvolvimento para aquela criança. Sim, muito bom. Enquanto a doutora estava falando, eu estava pensando, né, que o meu filho, Luiz Antônio, ele teve uma dificuldadezinha no início do R, né? Ele era o Cebolinha. Sim, né? É um fonema difícil. É um fonema difícil. E, assim, teve um tratamento, deu uma pausa. Eu confesso que eu tentei algumas formas, e ele já fala o R, já. Ainda não fala tão bem desenvolvido. Né, marcar uma consulta lá com a doutora para ele melhorar esse R dele. É o fonema mais difícil da língua portuguesa. Sério? Por quê, doutora? Fala pra gente. Porque é um fonema que ele precisa do tônus e mobilidade da língua. Então é um fonema vibratório. É o R que vibra. Então, arara, buraco. Então, muitas vezes, crianças que fazem uso de chupeta, por exemplo, né? Chupeta, mamadeira, faz sucção da língua ou faz sucção do dedo, deixa a língua, que já é um músculo flácido, ainda mais flácido. Olha aí, que importante. Então, às vezes, os pais, eu já tentei, eu digo, olha, diga arara. Eu digo, mas não adianta só dizer, tem que ter a técnica. Sabe como foi que eu consegui ensinar ele? Me corrija, por favor, veja que eu sou uma pessoa leiga da área da saúde e que fez, mas o som ainda não é tão perfeito. Né? Mas não tem aquele biquinho que a gente faz brincando? Sim. Não é? Da vibração labial. Pronto. A criança faz o apoio também com a vibração labial, mas quando você diz ainda não está 100%, é porque ele não está vibrando a língua. Ele está compensando. Ele está compensando. Exato. Então, audivelmente, quem está ouvindo pensa que ele está falando, às vezes, arara. Isso. Ou Brasil, mas muitas vezes... Brasil, ele fala, né? Brasil. Sim. Brasil. Engraçado que a palavra que ele vai falar com R, ele sempre... Pois precisamos de uma avaliação. Vamos fazer sim essa avaliação. O que mais te encantou nessa profissão da fonoaudiologia? O que mais me encantou, primeiramente, foi ver, assim, uma criança... As crianças que têm muita dificuldade, porque, gente, a fala, não falar, não é preguiça. É uma dificuldade. Sim. E eu tento desmistificar muito isso. Quem é que tem preguiça de falar? Não, existe uma dificuldade. Então, de ver as crianças, as pessoas que têm dificuldade na fala, de falar a primeira palavrinha, ou de não falar, mas de se comunicar, que é o mais importante. Né? Antes da fala, nós temos a comunicação. Então, nós temos um olhar, um contato visual, nós temos um gesto, nós temos um sorriso, e tudo isso é comunicação. Então, ver aquela criança que antes não fazia contato visual, que não olhava, que os pais chamavam, mesmo ouvindo, mas não respondia, não interagia, não conseguia interação com o mundo, e ver hoje uma criança interagindo e conseguindo se expressar. É lindo, né? Uma forma de pertencimento, isso aí, para mim... É tudo. Todos os dias eu acordo com muitas dificuldades, como todas as profissões têm. Às vezes você querer que um paciente consiga determinada habilidade e não conseguir. Claro que tem. Mas assim, quando
eu vejo um sorriso de um pai, de uma mãe, vendo assim os desafios do seu filho, ele conquistando, para mim, isso aí é meu gás. Eu imagino. É igual aqui a gente no nosso escritório, né? Essa fase inicial, né, de escritório, a gente tem trabalhado muito, principalmente o podcast, muitas gravações, entrevistas, eventos externos. A gente chega assim, final do dia, você está cansado, sim, mas é assim, agradecendo a Deus. Obrigado, Deus. Não é? Porque tudo que a gente um dia orou, a gente está conseguindo colher. O cansaço existe, mas vamos mudar a vida das pessoas. E quando a pessoa recebe um benefício, recebe uma aposentadoria, é algo impagável. São as conquistas, né? As conquistas. Isso aí não tem no mundo assim o preço assim que paga isso não. Durante a faculdade teve algum caso ou na sua atividade profissional que ficou marcado? Teve. No finalzinho já na faculdade, nos 2 primeiros anos de estágio, quando nós já estávamos nos despedindo. Se formou onde? Na FI. Eu também. Na Estácio de Sá, né? Eu também. De Sá, né? Já eu pergunto o ano. É uma pena que... Se formou em qual ano? 2004, julho de 2004. Eu me formei em 2009. 21 anos agora. Eu estava entrando, quando você estava saindo... Não, quando você saiu, eu entrei. Então a gente nem se cruzou lá. Não. Quando estava já no finalzinho, já dos estágios, né? Os preceptores pedindo para a gente nos despedirmos das famílias. Eu fui uma das poucas estagiárias que estagiei com crianças autistas na época, né? E antigamente, hoje saiu o novo, né? O novo número do CDC, de 1 para 31. Mas na época de 2004, quando eu me formei, era 1 para 200 e pouco. Já tinha essa percepção pro autismo naquela época? Naquela época eu pensei que é tão longe, né? Meu Deus, quando eu entrei na faculdade, ela estava saindo... Tinha, mas era algo muito raro de se falar. Tanto que na faculdade, eu não sei como é que está a grade hoje de fono, mas na época não tinha uma disciplina sobre. Era algo dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento e visto assim, muito pontual, né? Tanto que na faculdade, quando eu estagiei com algumas famílias atípicas, na época, assim, meu Deus, eu não acredito, estou com uma criança aqui autista. Era algo muito, assim, raro de se ver. Mas será que seria raro de se ver? Ou... Então, é o que eu ia dizer. Não era raro, era raro de se ver uma criança laudada, certo? Mas aí, hoje, aquele amiguinho que nós tínhamos na época da escola, que às vezes era estranho, era mais recluso, né? Ou era o famoso nerd, não que todos os nerds, gente, sejam, mas assim, provavelmente, no meio desses, existiam, com certeza, pessoas e crianças autistas nesse meio. Mas na época, como era algo assim, muito difícil de se ver laudado, então quando eu me vi com 2, 3 famílias atípicas com crianças com autismo, era como se assim, não acredito. Meu Deus, o que eu via nos livros eu estou vendo aqui. Isso, exatamente, dessa forma. Então você acha que realmente na época havia uma subnotificação? Sim, muitas pessoas às vezes ficam se perguntando, por que será o aumento do autismo? Hoje, nós sabemos que vários profissionais, vários cientistas estudam muito mais sobre o autismo e também tem a questão do nível 1 de suporte, que antes geralmente só se laudavam crianças do nível 2 e 3. Entendi. Então, provavelmente essas crianças mais severas, de moderada a severa, eram crianças ou pessoas que estavam o quê? Em antigos manicômios. Sim, lembro, né? na Tamarineira. Exatamente. Em hospitais psiquiátricos, em casa, trancados. A gente vê muitos casos, né? Sim. Guerra de crianças que ficam, de pessoas, de adolescentes e adultos que estão muitas vezes até trancados e amarrados. Antigamente, né? Essa geração de hoje, ela é muito privilegiada. Sim. Porque, por exemplo, eu sou dos anos 80. Né? Dos anos 80, quem tinha qualquer tipo de deficiência ou deficiência intelectual, vivia trancado. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu fui pegar ônibus ali na Tamarineira. Tinha um hospital psiquiátrico da Tamarineira. Sim. Então, provavelmente, muitos estavam ali. E assim, E o hospital, eu não sei como era aquela política na época, estamos falando de 20, 30 anos atrás. Eu lembro que na parada de ônibus, e os doidos, por favor, né? Aquelas pessoas, não me interpretem de maneira negativa, mas... Que na nossa época eram chamados assim. Naquela época era chamado assim. E as pessoas que estavam lá, botando a mão para fora da grade, pedindo as coisas, e você, meu Deus do céu, por que essas pessoas estão assim? Eu era jovem, adolescente, criança,
até assustava ver, porque não sabia por que ele estava naquele jeito, não havia uma comunicação nas escolas, não havia políticas públicas de inclusão, eram os excluídos da sociedade, né? Exatamente. Então, por isso, até esses termos mais pejorativos, que hoje a gente entende, mas antigamente... Antigamente era normal. Não. Eu me lembro, passei muitas vezes Passou também, ali. E nunca ninguém explicava o porquê, Você né? não sabia, você tinha medo. Sim. Você tá lá, um menino abestalhado, pegando um ônibus, não é? Aí daqui a pouco os adultos, que você vê que os adultos não tinham uma capacidade cognitiva compatível com a idade. Sim. E todos mal vestidos, sujo, e dentro de um hospital. E muitas pessoas, antigamente, os laudos eram tão, assim, não todos, mas errados, digamos assim, que muitas pessoas que poderiam estar dentro do espectro do autismo, às vezes eram laudadas com esquizofrenia. Por exemplo, aquela pessoa que hoje teria um suporte 3, um suporte mais intenso, era laudado com outra doença. Com outra doença. Delírios. Então, eram tudo menos transtorno do espectro do autismo. Olha que interessante, gente. Como a nossa ciência está evoluindo, então não é que hoje em dia todo mundo é autista, não. Sempre houve, mas não havia essa conexão de uma definição do laudo. E o nível de suporte, que antigamente não era laudado. Não tinha laudos de pessoas dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista, nível de suporte. E a senhora acha que hoje está tendo um excesso de laudos de nível 1, que poderia ser um TDAH, um TOD, ou uma criança agitada mesmo? Sim. Veja, os casos que eu atendo, eu não vejo. Eu não sou desse time que acha que o autismo é modinha. Claro, eu sei. Que é modinha, mas a gente escuta muito isso. Inclusive até das famílias, às vezes, que chegam em negação. Né? Olha, doutor, é muito modinha. A fase da negação é terrível. É a fase da negação, que é normal, mas tem um tempo dentro do tempo. Sim, claro. Isso, né? Porque se a família não aceita... É difícil. Fica complicado, né? Claro. Então, a escola não vai aceitar. Enfim, aí só quem tem a perder é a criança. Mas o nível de suporte, às vezes, é tão julgado quanto o nível 3 de suporte. Por quê? Porque o nível 3 de suporte, muitas vezes, é desacreditado. Entendi. E o nível 1 de suporte, às vezes, é muito subestimado em dizer assim, não, é frescurite. Não tem nada, esse menino não tem nada. Olha que interessante, né? É besteira. Não, é só um jeito que ele tem diferente. Ele é esquisito. Então, também o nível de suporte é desacreditado. E o menino vai crescer ouvindo que ele é esquisito, que ele é esquisito, que ele é esquisito, que ele é assim, já cresce com uma limitação, com algo que limita a sua capacidade de desabrochar, de desenvolver todas as suas potências. Sim. Eu já tive paciente em nível de suporte, hoje já não está mais comigo, mas assim, já é um adolescente. E eu me lembro muito bem que na época da escola, a mãe sempre chegava, Maiana, ele precisa de adaptação escolar, ele precisa das atividades. E muitas vezes, quando eu ia fazer a visita, que eu também faço, visita escolar, mas eu sempre escutava, às vezes, assim, dos próprios professores ou coordenadores. Não, mas ele não precisa de um AT, ele não precisa, com acompanhante terapêutico, ele não precisa de um mediador, ele sabe fazer sozinho. E muitas vezes ele fala assim, o nível de suporte, para ser nível de suporte tem que falar, né? Ele fala, ele consegue. Sim, mas vamos pelo menos dar oportunidade para ele. Claro. Para realmente ver, será que ele consegue? Porque ele não consegue, porque ele tem alguma dificuldade cognitiva, alguma dificuldade de aprendizagem, ou ele tem um cognitivo preservado, mas às vezes não sabe como chegar. Entendi. Tem a dificuldade da intenção comunicativa, da intenção do fazer. Entendi. Esse é o nível de suporte. Olha, gente, que aula, hein? E olha que tá só começando. Olhando hoje tudo que você construiu, o que mais te emociona aí na tua trajetória? De uma criança, de um adolescente que foi para Recife para estudar, voltou, tem sua família e que contribui de uma maneira tão perfeita para diversas famílias, né? Olha, são várias coisas assim que me emocionam, mas duas assim bem especiais. Uma, no final do meu estágio, eu sabia que queria trabalhar com criança, mas ainda estava sem saber ainda a área a seguir direito, e essa mãe me chamou e disse assim, doutora, deixa eu lhe pedir uma coisa. E dessas 3 crianças autistas que eu atendia, foi o que ficou até o final. E ela disse,
quando a senhora voltar para a sua terra natal, que eu já tinha comentado lá, trabalhe com crianças e trate todas as crianças assim como você tratou meu filho. Que lindo. Na hora, assim, isso aí foi, assim, determinante. Até nas palestras que eu vou fazer, eu sempre falo sobre isso. E um paciente que eu atendia na rede do SUS aqui em Serra Talhada, acho que tem uns 4 anos mais ou menos que ele recebeu alta, e há pouco tempo ele ligou para mim e disse: doutor, eu queria compartilhar algo contigo. Olha, eu estou concluindo o meu curso de física e assim que eu terminar eu vou ligar para você para entregar meus cartões. Física, caramba. De física, para entregar meus cartões, porque eu quero ser professor particular. Isso daí, Guerra. Mas eles também falavam que estava tendo dificuldades, né? Sim. Dificuldades para entrar, que é outra questão dentro do aspecto, nessa questão de mercado de trabalho. Demais. Mas assim, foi uma conquista muito grande, porque era uma criança, na época, que era desacreditado. Sim. E formou em física e é um professor. Sim. E tenho também outro paciente, também hoje adulto, que também se formou em física, mas no caso dele tem dislexia. Caramba, veja, meu amigo, eu fico pensando, uma pessoa neurotípica se formar em física já é algo de outro mundo para mim. Eu digo porque eu tinha uma dificuldade enorme na época de colégio. Olha, física, química, aquela matemática mais difícil também, esqueça. É porque, claro, é ignorância minha que eu estou falando, porque o neuroatípico tem uma capacidade cognitiva muito mais ampla do que dos atípicos, né? Então, não todos. Não todos. Tem alguns que tem ali um QI que está dentro de altas habilidades, né? Tem alguns que têm o QI assim, muito mais avançado. E tem alguns que não têm o QI tão avançado, mas como uma das dificuldades da pessoa dentro do transtorno do espectro autista é o hiperfoco, o que é que acontece? Quando eles hiperfocam em algo, tem para ninguém não. Eu digo isso direto para a produção. Mas também tem pessoas que estão dentro do TEA que também têm deficiência intelectual. Sim. Não é que uma criança dessa, ela não vá conseguir desenvolver. Sim. Não é isso, mas aí a gente tem que estudar direitinho quais são as habilidades, fazer um planejamento para a gente trabalhar em cima daquilo que ele faz de melhor. Porque a gente não pode se apegar só àquilo, eu digo direto às minhas famílias, a gente não pode se apegar só às dificuldades. Claro. Nós temos que também comemorar os ganhos. Sim. Né? Então, temos sim pessoas dentro do TEA neurotípicas que conseguem sim ter um QI bem elevado e vão conseguir entrar no mercado de trabalho, vão conseguir assim se destacar mais. E temos aquelas pessoas que têm outras comorbidades que não consigam, mas vai ser no tempinho deles, vai ser um pouco mais devagar. Entendi. Doutora, o que faz um fonoaudiólogo? Várias pessoas devem estar perguntando e pensando, e até o nome é difícil, né, para a comunidade como um todo. Sim. Então, como eu falei no início, é uma ciência, né, que estuda os distúrbios da comunicação. E são muitas áreas, né? São muitas áreas. O fonoaudiólogo, ele é um dos poucos profissionais que ele é necessário em todas as fases do ser humano, tanto na infância, na adolescência, idade adulta e idoso, né? Meu público-alvo, né? Eu trabalho com crianças, então, assim, muita gente às vezes até diz, ai, como é bom, só faz brincar. Ai, tão bom, gente, escutar isso. Que lindo, que fofinho, né? Fofinho. Que meigo. Então, assim, só faz brincar? Sim, nós brincamos, mas a brincadeira para a criança, para a pessoa, para a família é uma brincadeira, mas dentro ali do lúdico, sim, nós colocamos a técnica. Claro, a brincadeira é para a criança se soltar. Sim. E ela se entregar. Sim, exatamente. E aí entra a técnica. E confiar. Se a criança não confiar no profissional, trabalho perdido. Por água abaixo, nada funciona. Quais os principais objetivos terapêuticos no atendimento fonoaudiólogo? Primeiro, a adaptação, né, da família, antes de tudo. A família confiar, né? Confiar no seu trabalho. Claro que se vem, existe já ali a confiança, mas primeiro trabalhar a família como um todo, né? Se a família ela chega com alguma suspeita de algum diagnóstico, então a gente tem que trabalhar primeiro essa família para se sentir confiante, porque também não é fácil, eu entendo, você chegar com um filho seu e você entregar o amor de sua vida para um profissional, né? Verdade. E, a partir disso, a confiabilidade da criança. E criança é um ser que não mente não, né, Guerra? Mente não.
Não é, então tem Menino que, não né? mente não, se ama, ama, se não ama... E se não tiver o perfil, se não gostar, não atenda a criança. Só entre na área, eu estou falando em todas as áreas. Sim, claro. Seja psicólogo, fono, TO, pediatra, enfim, todos. Sim. Tem que ter o dom para trabalhar, tem que ter o manejo ali, então se não gostar... Paciência. Exatamente. Entender que ali é uma criança, não é um adulto, você não pode esperar um comportamento da criança que um adulto teria esse comportamento, né? Então, depois da confiabilidade, nós vamos fazer ali um planejamento para entender quais são as dificuldades da criança. Então, é uma criança. Por que aquela criança não está falando? Porque se vem para o fono, geralmente... Vamos começar pela criança, Sim. Né, da fase da criança. Sim. Se é uma criança, então, geralmente, a procura é porque não, ele não fala, ou ele troca alguns fonemas, ou tem gagueira, ou tem dificuldade de aprendizagem em relação à comunicação. Então, vamos fazer um planejamento, primeiro entender quais são. Essa criança fala? Não, ela não fala. Por quê? Por que é que ela não está falando? O que é que tem por trás dessa ausência ou dificuldade na fala? A família está estimulando? Exatamente. Um ponto que você tocou, muito necessário. Eu não trabalho sozinha. Boa. Eu não trabalho só. Nem trabalho só. Se tiver outros profissionais envolvidos, eu vou em busca. Mas se a família, eu não conseguir ter um vínculo, eu não conseguir fazer com que essa família ela reproduza as orientações em casa, é fracasso terapêutico. Olha aí, gente. Não trabalho Não só. adianta levar para fono, para psicólogo, para TO, se a família não fizer o dever de casa. Tem que fazer. Porque ali somos só o quê? 50 minutos, uma hora? Sim. Não mais do que isso, claro, tem as orientações, e quando é uma vez por semana, a situação ainda complica mais, né? Que é pouco, né? Que é pouco, muito pouco. Mas se a família não reproduzir... E como é que seria, de uma maneira genérica, claro, né? Aqui a gente está divagando sobre os casos. Como é que seria a ajuda da família para essa criança? É fazendo o deverzinho de casa, é fazendo esse treinamento, como é que seria? Veja só, eu vou voltar aos meus atendimentos, né? Então, por exemplo, uma criança que chegou há pouco tempo agora, tem por volta de 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade, essa criança não interage pouco e não se comunica. A primeira coisa que eu pergunto, está vendo muito celular? Está vendo muita televisão? Olha aí. Né? Então, se eu oriento, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que crianças abaixo de 2 anos de idade, zero tela. Né? E depois dessa faixa de idade, pouquinho ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos, dependendo da faixa. Então, é a primeira coisa. Vejo o atraso na fala, eu pergunto logo. Aí alguns pais, tem pouquinho, diga logo a verdade. Pouquinho, a tarde inteira. A tarde toda, O menino dorme a manhã inteira e a tarde inteira. Sempre tem um deles ali que diz, não, doutora, ele tem. Então, assim, eu sempre sugiro. Gente, eu sei, eu não estou 24 horas do dia com vocês, porque a gente vê muitas mães solos às vezes, né? É difícil. Olha, doutora, eu não tenho como não deixar pelo menos meia hora, porque eu preciso cozinhar, eu preciso lavar arrumar a a casa. roupa. E eu entendo, viu, gente? Claro. Eu entendo. Claro, eu entendo, mas eu também, como profissional, eu tenho que prezar puxar a régua para o máximo, Exatamente. Né? Então, eu pergunto, tem algum horário do dia, quando ele está, por exemplo, fora da escola à tarde, que você consiga tirar o máximo que você puder? O interessante era zerar. Claro. Mas eu não vou julgar esses casos. Então, assim, tem algum? Tem, doutora, tem. Então, vamos conseguir. Então, se ele passa, digamos, 4 horas de tela durante o dia, vamos desmamando aos pouquinhos, vamos colocar ali 3 horas, 2 horas, até conseguir. Vai chegar um momento, Guerra, que eles não vão querer nem olhar. Porque vai ter aquela brincadeira raiz que nós tínhamos. Sim, exatamente. Tá na rua, se melar de lama, ralar o joelho. Né? Exatamente. Criatividade para inventar novas formas de brincar com aquilo que você tem à disposição. Sim. Então, muitos pais dizem, olha, doutora, mas ele aprendeu as letras, as vogais, aprendeu as cores no celular. Aí eu pergunto, mas ele não faz contato visual com você? Porque o celular, ele está o quê? Ele está fornecendo, mas ele não está dando o direito ali para a criança para expressar. Entendi. Então, aí, muitas vezes, onde vem a dificuldade de interação social. Já começa daí, não é? Ou dentro ou fora de transtorno. Entendi. Independente da criança ser típica ou atípica, quando se tira a tela, a criança se transforma. Então, melhora o comportamento, melhora a interação social, melhora o contato visual. A criança começa a explorar realmente o brinquedo e entender, porque para aprender, a criança precisa brincar. Claro. Né? Então, assim, tudo melhora. E dentro da abordagem ABA, como é que funciona a fonoaudiologia?
Então, o que é que acontece? Não existe, gente, não existe fono-aba, nem teo-aba. Né? Olha, para você ver como isso aqui é espontâneo. Sim. E eu sou leigo, relevem, tá? Por favor. Então, existe o quê? As pós-graduações, os cursos dentro da análise do comportamento, mas assim, ótimo você ter tocado nisso. A gente recebe muitas vezes laudo, né, laudo médico, fono-aba, teo-aba. Não existe isso. Existe o quê? O profissional que faz a pós-graduação e dentro do planejamento terapêutico nós temos total autonomia para dizer, não, essa criança, essa pessoa precisa de tal método. Essa criança precisa de tal abordagem. Agora, claro que a análise do comportamento hoje, que é uma ciência, não é um método, nós temos bastante resultados satisfatórios de pessoas que estão realizando essas terapias. Muito bom, muito bom. Olha aí. Que aula, hein? Que hoje a gente pensa que o ABA é algo muito assim. Sim. De pedir e a criança fazer. E hoje existe o ABA convencional, que era muito isso, que as pessoas às vezes acham que é um adestramento, na verdade. Mas hoje eu trabalho com a questão naturalista. Então a criança entra na sala. Explica pra gente como é que é isso. A princípio. E eu vou primeiro observar os gostos da criança, as preferências. Então, claro, eu tenho o meu objetivo ali, tenho minhas atividades que eu planejo, que eu penso, atividade A, B, C, se não der certo, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Mas assim, naturalista ao natural, ao o que a criança escolher ali no momento. E daquela atividade eu vou colocar dentro do lúdico a abordagem. Entendi. Né? E, claro, vai existir também alguns momentos que a criança ela vai querer tudo. Principalmente uma sala lúdica. Então, ela vai querer a galinha pintadinha, vai querer a Peppa. Aí, não. E nesses momentos, aí sim, o profissional também tem que se impor. Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. E eles devem adorar o teu consultório, né? Adora, principalmente o caçula, Rafael. Mas ele diz, mamãe, todo mundo pode brincar nessa sala, menos eu. Esse é o problema também que acontece com os irmãos de crianças neuroatípicas, né? Sim, sim. Poxa, mamãe, só fulano vai brincar lá com a tia, com o TO, com a fono, com a psicóloga, e eu não vou, eu quero ter autismo também. Já tive essas situações aí, inclusive até em Porque momentos. a atenção. Sim. E assim, não só de brincar com a tia fono, mas às vezes muitas vezes de se queixar, mamãe só dá atenção a meu irmãozinho, né? Que eles também precisam, né? Claro, eu sei que uma criança neuroatípica vai precisar do máximo de atenção, mas acaba que o outro irmãozinho ali, ele fica... Mesmo que os pais, claro, eu sei, minha gente, que vocês dão de tudo ali, mas acontece sim, do irmãozinho ficar ali com ciúme, se sentir um pouquinho ali, excluso um pouquinho. Doutora, na fase escolar e aprendizagem, como é que seria a dificuldade de leitura, compreensão do texto, como é que o profissional pode ajudar nesse contexto? Sim. Geralmente, a maioria dessas crianças, desses adolescentes que chegam, para mim, chegam encaminhados por psicopedagogos, né? Psicopedagogos, professores, né? Então, muita criança, por exemplo, que troca na fala, tende a trocar na escrita, que é o apoio na oralidade. Entendi. E vice-versa. Então, tem essas questões de troca. Tem também a dislexia, que é o distúrbio de leitura e escrita, que muitas vezes, muitos profissionais acham que é assim, preguiça. É porque está com preguiça de ler. É porque não está se esforçando. Não, vamos encaminhar aqui para um oftalmologista. Então, também encaminham para oftalmologista. Acha que é problema ocular, né? E alguns são, mas outros não. E como a gente pode perceber, nós leigos, o que diferencia o dislexo de um TDAH, de um autista grau 1 de suporte? Agora ele me apertou sem me abraçar. Vamos lá. Eu digo isso que eu não sei, e de uma maneira bem leiga, tá? Nada técnico, senão a gente nem entende. Vamos começar com o nível 1 de suporte, né? Para ser nível 1 de suporte, o autista, nós temos grandes 3 pilares. Abaixo desses pilares tem muitos outros sinais, mas a pessoa, para ser considerada autista, ela tem que ter dificuldade na comunicação, com fala ou sem fala, certo? Ações e interesses restritos, então são pessoas que usam muito de questões ritualísticas. Certo. Né? Então, assim, por exemplo, tenho pacientes que, do trajeto de casa para o consultório, se os pais mudarem a rota... Acabou, pronto. É birra, é crise, enfim, só um exemplo esse daí, né? Tem os hiperfocos também. E tem a dificuldade de interação social.
Então, para ser autista, temos que ter esses 3 grandes pilares. Existem muitos outros, né? Claro, Dificuldades claro. de sono, alguns, seletividade alimentar, alguns andam na ponta dos pés, né? O pé de bailarina, A mão. as estereotipias, né? Corporais e verbais também. Então, esse aí seria a pessoa autista. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode também acontecer um atraso na fala, mas o TDAH provavelmente ele não vai ter essas características entendi. de hiperfoco. Esses pilares do autismo. Exatamente. Pode ter a dificuldade, né, de comunicação, de fala, mas isso com o tempo, bem rápido, é resolvido em terapia. Você consegue aprender a se comunicar, Sim, exatamente. Né? E quando às vezes tem a dificuldade de aprendizagem no TDAH, é por conta da dificuldade de atenção e desatenção. Mas a atenção é que dificulta a comunicação, exatamente. Que dificulta a socialização. Sim. E o dislexo, ele vai ter um distúrbio na leitura escrita, então ele vai trocar muitas vezes a fala, o apoio na oralidade, ele vai ter dificuldade de interpretação de textos, coisas que o TDAH vai ter às vezes, mas por conta da desatenção. Entendi. O dislexo não, o dislexo é o distúrbio. Olha aí, gente, muito bom, viu? Hoje eu já estou explorando ao máximo a doutora. Vamos embora. Com informações. E quando a gente chega na fase adulta, doutora, né, como o fono contribui, sem contar profissionais, que, por exemplo, quando a gente chega para adultos, acredito que cantores, grandes palestrantes também precisam muito, né? Então, eu vejo muito a questão de oratória, então pessoas profissionais, né, que querem se engajar mais e vão para fazer esse trabalho de oratória, como pessoas que passaram a vida com gagueira e não foi tratado e estão procurando também. E como adulto consegue? Veja, às vezes a gente não consegue 100%, mas consegue melhorar, dar uma qualidade, assim, uma performance maior. Sim. Mas mesmo assim procura e eles relatam, olha, doutora, eu só vim agora porque quando eu era criança... Não tinha conhecimento. E eu não tinha conhecimento e às vezes a família diz, é besteira. É assim mesmo, faz parte. É besteira, né? Então, em relação, aí a gagueira, me perdi. A gagueira, a questão de cantores, palestrantes. Cantores, muitas pessoas procuram por conta que às vezes tem nódulos vocais. Então, estava com uma disfonia, uma rouquidão, procurou o otorrino fez uma videolaringoscopia, identificou ali que tem um calozinho, que a gente chamava de calo antes, né? Mas é o nódulo vocal. Então, procura também a fonoterapia. Aí já é diferente a abordagem, que são com exercícios. A gente faz exercícios vocais para estar ajudando essa pessoa a reduzir e a diminuir, até retirar o nódulo sem precisar de cirurgia. Eu já fiz esse exame com o Dr. Jared. Sim, maravilhoso. Demais, demais. O Dr. Jared já veio nas nossas lives. Ele é um grande amigo, um querido, e ele vem para cá também. Eu fiz esse exame, mas o meu caso era cansaço mesmo de muita aula, de falar muito. Tinha uma época que eu dava tanta aula, doutora, que chegava de noite, minha esposa Priscila queria conversar, eu disse, vamos falar, não, fale que eu escuto. Vai falando aí que eu escuto, de cansado. Sim. Então, esses casos recorrentes acontece muito, principalmente em professores. Por quê? Porque não é só fazer o tratamento. Tem que ter uma mudança de hábito. Então, como assim? Vou falar mais de professores do infantil, que eu recebo mais assim a recorrência deles. Então, a gente faz um tratamento, depois volta para o otorrino identifica que não tem mais. Certo. E eu oriento alguns exercícios para o professor estar fazendo antes e após as aulas. E muitas vezes eles não fazem. Rapidinho, isso aqui vai dar um corte massa. Você que é professor, igual a mim, que já teve dificuldades, cansaço na fala, cansaço na voz, e não sabe o que fazer, bota aquele sprayzinho de menta, de menta com própolis, e só faz piorar, não resolve nada. Doutora, como resolver? Isso é um paliativo. É um paliativo. Porque quando coloca o spray, vai acontecer uma sensação de quê? Alívio. De alívio. Então, quando nós estamos com a sensação de alívio, o que é que acontece? Dá o gás. Dá o gás. E quando essa sensação passa, aí vai aumentar a fadiga vocal, né? Provavelmente, esse nódulo, se tem um nódulo, ele vai também, pode ser que ele venha aumentar. E no outro dia, cadê a voz? Cadê a fala? Zero. Então, assim, é um paliativo.
Sim. Então, tem alguns... tem professores que dizem, olha, eu gosto muito de tomar... Eu tomo muito café. Pior. Eu como muito chocolate. Água gelada. Eu não... Já eliminei água gelada faz tempo da minha vida. Só tomo água natural já. Então, assim... Então, quanto mais... na educação infantil. Então, muitos professores têm algumas estratégias. Então, quando as crianças estiverem, por exemplo, conversando, gritando, palma. Isso é uma das estratégias. Porque se for tentar competir... Não adianta. Com o mesmo barulho, o mesmo ruído da criança... Não vai. No outro dia não tem voz, não. Eu aprendi exatamente isso. Não adianta competir. Sim. Eu estou na sala de aula, o pessoal está gritando, eu paro. Paro de falar, espero. Eles pararem... E funciona mais, não funciona? Funciona, e aí volto. Porque intimida. Intimida. Né? Por exemplo, tem um menino que o bicho é danado. Se ele estiver escutando aqui, ele sabe. Toda aula de fulano, chega, coração, chega, meu amor. Senta aqui pertinho de mim e você senta ali. Pronto. Eu separo 2, 3, a aula é uma beleza. Então, mas aí tem que ter essas estratégias. E a pessoa que já tem esse problema, né? Essa questão do nódulo, de rouquidão, faz o tratamento, mas tem que entender que tem que ter uma constância ali de cuidados. Sim. E onde é que a doutora atua para você, professor, que está nos assistindo, que está sentindo a voz cansada, que percebe que não está conseguindo dar todo o seu potencial e precisa de um profissional? Eu atendo hoje no Centro Médico Vila Saúde, na ABB, aqui em Serra Talhada. Qual é o seu Instagram para as pessoas procurarem? maianarodrigues.fono. Maiana com Y. E 2 N's. E 2 N's. Maiana Rodrigues, Y, 2 N's. Ela tem muito conteúdo, viu, gente, no Instagram, que certamente vai te ajudar. Eu percebo também, Maiana, como professor, que às vezes você quer dar um tom maior na voz, como professor e tal, que no normal você fala mais baixo, né? Você fala mais... Sim. Por exemplo, os professores... Desculpa, alguns alunos já perceberam que a minha fala, como professor, muitas vezes é diferente do normal e é diferente desse aqui que a gente está no podcast. O volume vocal e no caso, o volume e a autoridade que você queira passar na fala, muitas vezes não é obrigado a gritar. Exato. Né? Exato. Então, o grito assusta, né? Assusta. Dá medo. Diferente de você ter algum aluno fazendo alguma coisa errada, alguma birra, alguma trela na sala e vocês, menino, para com isso. Não. É diferente. Então, essa tonicidade que você dá, esse volume que você dá na fala é muito melhor, tem mais autoridade, você consegue passar mais respeito. Total. E não prejudica tanto. E não prejudica. A sua voz. Uma vez eu estava vendo no Instagram uma pessoa, não está nem no nosso script, né? Dizendo que lhe ajuda a dar mais autoridade na voz, para dar uma voz mais grossa, para você conseguir impor mais respeito. Nós vemos isso até na educação dos filhos da gente, né? Que o grito, o grito ele não resolve. E você quer passar autoridade, você fale com força, com segurança. Sim, né? Entendi. Isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, a disfagia pode gerar riscos sérios, como engasgo, pneumonias e até desnutrição. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso, É uma área de doutora. trabalho minha também, né, que é o distúrbio da deglutição. Nós vemos principalmente em idosos com alguma demência. Sim. Né, idosos que são sequelados, por exemplo, do AVC. Então, faço também essa avaliação também hospitalar. Sim. E isso, muitas vezes, é levado, Guerra, assim, como uma besteirinha, só foi um engasgozinho. Poxa. Isso, infelizmente, isso tem um risco gigante de broncoaspiração. E muitas vezes, aquele idoso que está com a disfagia, muitos tossem, engasgam, mas nós temos também a disfagia silente. Aquela que o idoso, ele tá mastigando, está deglutindo, mas ele não está engasgando. E essa aí é o perigo. Porque pode entrar no pulmão. Sim. E aí dá um problema absurdo, né? E as famílias têm que observar essa questão da tosse, porque, na verdade, a tosse é protetora. Sim. Está tossindo porque está expelindo algo que não é para estar ali no pulmão, né? Entendi. Mas aí, sempre observar se o idoso está tendo escape de saliva, se o idoso está tossindo, ele está apresentando engasgo, ou se está em estado febril. Porque aí já pode ser alguma infecção. Sim. Não é? A questão também da prótese dentária. Atrapalha, né? Sim, porque muitos não usam ou não conseguem mais fazer por conta do desgaste
da gengiva. Então, já fiz avaliações da família. Olha, ele tá tossindo, tá engasgando muito. Eu, cadê a prótese? Vamos fazer só um teste? E quando coloca a prótese, adapta a prótese para aquele idoso, e quando ele começa a mastigar, não era disfagia. Puxa vida. Era a prótese. O Alzheimer, como é, hein? O Alzheimer, pense numa demência assim para a família. Difícil, né? né? Para a pessoa, né? E para a pessoa, família. acho que nem tanto, né? Ou não? A ignorância então, minha. Veja, quando já está naquele estágio que a pessoa, às vezes, realmente não lembra, mas ela vai sofrer de todo jeito, né? A família sofre porque o paciente ele pode esquecer, mas a família não esquece. Exato. Né? Então, até para um trabalho com pacientes assim, tanto a questão da disfagia, que muitos apresentam, como também a questão da linguagem. E muitas às vezes, Guerra, a gente não vai conseguir mais trabalhar tanto essa linguagem. Então, o trabalho com essa demência é mais para a qualidade de vida do paciente, para ter um conforto no final da vida, Entendo. digamos assim. E quando a gente chega nos idosos, a gente não poderia falar também da perda auditiva, né? Sim. Que acho que é um dos maiores carros-chefes, né? Sim, um dos maiores carros-chefes. Posso contar aqui a história da minha avó? Com certeza. Né? A minha avó, a mãe da minha mãe, aos 80 anos, ela já começou, assim, desde os 70 e poucos anos, assim, a apresentar alguns perda sinais, auditiva. Os sinais de demência. Do Alzheimer. Da demência. Da perda auditiva, Entendi. né? E nós levamos em alguns médicos, eu insistindo, ela está com sinais de Alzheimer, mas ela está com perda auditiva também. Mas aí, na época, não é Alzheimer, não, é perda auditiva. E realmente foi diagnosticado como ela estava com uma perda auditiva. Mas aí, como essa confusão? Perda auditiva, será que ela não está ouvindo? Ou será que ela já não está mais entendendo? Sim. E no caso dela, eram as duas coisas, né? Então, foi tratado, assim, o máximo que a gente conseguiu tratar com um médico geriatra, com fisioterapeuta, também a questão motora dela foi tratada, mas não chegou a dar tempo de usar o aparelho auditivo. Até porque também ela se negava, não queria. É muito comum, né, os idosos se negarem de unha e dente para colocar os aparelhos. É o que? É vergonha? No caso da minha avó, ela era uma pessoa muito assim, ativa. Antes, né, do Alzheimer, muito ativa. Então, acredito eu, e sempre foi uma mulher muito forte. Pois é. Né, muito ativa, sempre fez tudo sozinha. Eu acho que deve ser também algum caso, assim, muitos casos de quem está nos ouvindo agora. Sim, sim. Mas é mais isso, assim, é como se não quisesse dizer que estou precisando, que está precisando. Dependendo. Pois é. Tanto que muito depois foi que ela começou a dizer que não estou ouvindo. Entendi. E aí não deu tempo de fazer? Não deu tempo. Porque precisa moldar, né? Precisa ter ela todo teve um AVC e faleceu ano passado. E você lida muito com pacientes que precisam de benefício previdenciário, por exemplo, o BPC, o LOAS, muito. Crianças, idosos? Muito, principalmente crianças, como eu disse a você, o meu público maior, né, são crianças, e a maioria estão dentro de algum transtorno do neurodesenvolvimento, mais a questão do autismo, e assim, é muito, muito. Então, assim, muitas vezes eles chegam para fazer a avaliação, existe toda uma bateria ali de protocolos que a gente tem que aplicar, e geralmente as famílias, principalmente, que estão ali dentro de uma condição econômica não muito favorável, doutora, eu não vou conseguir pagar as terapias. É difícil, muito comum. Isso dá uma dor. E a gente tenta, claro, fazer o máximo que a gente pode ali, mas aquela coisa, não é só a fono. É uma fono, é uma TO, é uma psicóloga, é um médico. Sim. É as condições básicas dentro de casa, né? E às vezes até são julgadas também, porque eu já escutei de outras pessoas dizer assim, porque foi atrás só ali da avaliação, porque é o benefício. Não é assim, gente. Isso tem tanto também, não é? Não é assim. Qual é a criança, Guerra? Qual é a família que quer que seu filho tenha alguma dificuldade, tenha algum transtorno, né? Nenhuma. Então, assim, eu vejo muitas mães aí lutando, e por isso é importante de passar por toda uma equipe multi, porque os relatórios que nós fornecemos no final das avaliações, eles não são determinantes, mas eles são necessários. Demais. Você pega o relatório da fono, de um TO, de um neuropsicopedagogo, de um médico, de um diretor da escola. Sim. Se você conseguir esses 5 laudos, né, porque realmente o seu filho tem aí o TDAH, tem o autismo, está passando por essa doença não, está passando por esse transtorno ou por outro tipo de doença, qualquer que seja,
Exatamente. Com certeza, é bem provável, é quase um pleonasmo, né? Que se reunir os outros requisitos do aspecto econômico, da visita social, Sim. que você consiga ter esse benefício previdenciário, que é o BPC Loas, né? Para pessoas que são realmente carentes e precisam dessa assistência social do governo para esse dinheiro pagar a fono, pagar a psicoterapia, pagar o TO, comprar os remédios, Sim. ajudar na feira, etc. Uma série de coisas. Posso quebrar um pouquinho aqui? Pode, com certeza. Em falar em BPC... Nossa conversa aqui é solta. Então vou perguntar uma coisa que muitas famílias me pediram para perguntar. Conta. Em relação à pessoa que está dentro do nível de suporte. Muitas Sim. famílias estão chegando lá e dizendo, doutor, eu não consegui o benefício porque disseram que meu filho não precisa porque ele está dentro do nível de suporte. Isso é um caso bem complexo, doutora. Por quê? Alguns juízes entendem que cabe, outros juízes entendem que não cabe. E aí é meio que uma loteria, talvez. Mas o que é que a gente orienta os nossos clientes e todas as pessoas que precisam desse conhecimento? Você precisa juntar o máximo de documentos. É o que eu acabei de falar. Junta fono, junta TO, junta psicopedagogo, junta psicólogo, junta médico, junta direção da escola, junta tudo para você comprovar o quê? Que, embora o grau de suporte seja 1, esse atraso do neurodesenvolvimento impede essa criança de desenvolver as suas atividades corriqueiras, tais quais aquelas crianças que não possuem. Sim. Então, esse é o critério fundamental para ver ou não a concessão de um BPC. Sim. Não é a doença X, a doença Y, ou aquela. Claro que algumas doenças, por si só, já estão catalogadas, que gerarão esses prejuízos cognitivos ou do desenvolvimento como um todo. Mas comprovando isso, é bem provável que judicialmente consiga. Eu tive um caso recente de um adulto que foi fazer a avaliação por volta de 20 e poucos anos. E aqui em Serra nós temos algumas empresas que têm esse espaço para pessoas neuroatípicas para poder fazer as entrevistas, enfim, conseguir o primeiro emprego. E ele chegou muito desesperado lá. Foi. Muito desesperado, porque, doutor, eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar. Mas ele está no nível de suporte, mas assim, ele disse que todas as vezes que ia fazer a entrevista, sempre era alguma atividade que as pessoas das empresas achavam que ele não iria. Que não era capaz. Ia deixar ele lá só para cumprir a tabela do percentual que a lei diz que tem que ter de inclusão. Exatamente. Isso é terrível. Exatamente. E eu fiquei chocada, Demais. né? Fiquei chocada. Aí ele disse, eu estou numa situação complicada, porque eu nem consigo trabalho e nem já estava tentando, porque ele fez o laudo dele é recente, já foi descoberto agora na fase adulta. E ele disse, eu nem consigo trabalhar e nem consigo o BPC Loas. Pois é. É difícil. Como é que uma pessoa fica numa situação dessa, né? Isso é o que eu chamo de limbo, né? Não tem nada a ver com limbo previdenciarista ou limbo trabalhista. Por quê? É uma pessoa que tem um atraso, né? Tem esse transtorno, mas que consegue trabalhar. Claro que não vai conseguir trabalhos tão técnicos, mas que quer ter um trabalho não como um favor de capacitismo para colocar ele lá naquele pedestal, não. Ali é a vaguinha da pessoa com deficiência. Já cumprimos a vaga. Já cumprimos a vaga. Deixa ele ali, brincando. Peraí, gente. Inclusão. Eu vou colocar todo mundo junto no mesmo bolo e todo mundo com suas capacidades, com suas atividades e suas dificuldades. Ponto. Segundo minha irmã Catarina, que é mãe, né? Mãe atípica também. Catarina, eu tô esperando aqui, viu? Ela diz assim, direto, não adianta chamar para a festa se não for chamar para dançar. Pois é. Não adianta, é o que acontece muitas vezes. E era o que acontecia antigamente com as pessoas com deficiência. É o especial, é o anjinho, a estrelinha. Meu filho, é o cego. É o cego, é o amputado, é o surdo. E acabar com isso. E é uma pessoa igual a todos nós, sim. que precisam de seus critérios para desenvolver. O cego precisa de todo um aparato social, de mais inclusão na sociedade, com piso tátil, com equipamentos. Eu tive um professor cego no mestrado, pós-doutor. Tá vendo? Isso, assim, era limitante para ele em algumas questões, mas nada em relação ao conhecimento dele, né? Perfeito.
É mais difícil? Sim. Com certeza. Ninguém vai romantizar. Ninguém vai romantizar. Mas é possível? Sim. Sim. E assim, também acabar com esses termos assim de é o anjo, é o anjinho, né? Porque as famílias não gostam. Eles não gostam, por isso né? que eu falo isso, é o anjinho, a estrelinha, sim. é o especial. A gente é uma pessoa comum. Não, O que uma pessoa com deficiência quer é entrar e sair num lugar igual as outras pessoas entram e saem, sem todo mundo parar para olhar. Ter a mesma sem todo mundo condição. parar para criticar. Ter a mesma oportunidade. Exato. Mesmo que a oportunidade seja adaptada. Exatamente. Né? Mas as famílias não gostam, eu concordo. Sabe por quê? Porque não existe isso de anjinho, de ser leve. Leve para quem? Para ninguém, né? Leve para quem? Pois é. Vai passar 24 horas, né, cuidando de casa, cuidando da criança, levando para a terapia. Sim. Por trás das câmeras, por trás do Instagram, por trás de postagens romantizadas, existe muito sofrimento das famílias. Demais. Em relação a muita coisa. Não só a questão do dia a dia com a criança, principalmente quando eles estão em fase de crises ali, é muito complicado. Sim. Não é fácil. Gostar de atender, gostar de trabalhar uma coisa, mas eu sei, não estou 24 horas com as crianças, mas eu tenho meus sobrinhos e eu vejo como é o dia a dia também. E estou 10 horas do meu dia dentro do consultório e eu vejo como é, né? Então, tem crianças que aceitam tranquilo ali as terapias, mas tem crianças que qualquer coisinha desregula. Aí você imagina em casa. É difícil, não. Eu não tenho local de fala para falar sobre isso, né? Eu não tenho familiares, filhos, pessoas com deficiência, autismo. Não tenho local de fala, sou homem, né? Que alguém pode estar dizendo, é muito fácil. Guerra está falando que é homem, a esposa está cuidando da casa. Não tenho local de fala, né? Minha esposa trabalha, mas como estudioso, como pesquisador, como professor, geralmente os professores conseguem perceber, na verdade, não apenas os professores, mas qualquer pessoa que pare para estudar, vai perceber esse contexto a partir de dois olhares. Né? Tem o meu olhar como homem, tem o olhar como a da mulher, que é diferente, e a carga emocional é diferente, a carga de atribuições. E parabéns para os pais que ficam, né? Que a maioria vai embora, que é covarde. A maioria dos homens são covardes. Porque quando recebe o diagnóstico, dá um pé na bunda da família, arruma outra família e abandona a esposa e filho. São covardes. E tem um estudo, sabia? Não. Um estudo sobre isso. Não, conta pra sobre gente. Após o laudo. Como é que tá o tempo, produção? Após o laudo, geralmente os casamentos se aguentam por 5 anos. Ah, é? Tem um estudo. Não sabia. Só não estou lembrando ainda qual, mas eu já li sobre Quantitativo, isso. Foi feito. Os 5 primeiros anos, assim, de muita descompensação no casamento, brigas, enfim, tudo envolvendo ali o cuidado com a criança que está dentro do transtorno. Você, homem, não seja covarde. Eu estou falando aqui de igual para igual. Não seja covarde, cara. Se aconteceu isso na sua família, você é o provedor, você é o líder. Não com machismo, por favor, não porque a mulher esteja submissa, não, por favor. Mas o líder no sentido de desenvolver sua função, de trabalhar e sustentar a casa, dar segurança, dar amor, dar conforto. Vamos ser homens de verdade, não fugir. Exato. E mesmo dentro de casa, porque tem os que saem e tem os que ficam dentro de casa e às vezes não ajuda a esposa, viu? Ainda é pior, tá vendo? Olha aí, ó. Ainda tem esse. Doutora, pra gente, nós já estamos chegando no final, né? Mas como a comunicação afeta a autoestima, a importância de escutar, acolher o paciente? Imagine, Guerra, você ir para um país onde ninguém fala a sua língua, ou você está dentro de um país que fala a sua língua e você está entendendo muitas vezes e você não conseguir expressar o que você quer. Deve ser terrível. A comunicação é tudo. A comunicação é tudo em todas as fases da vida, em todos os setores da vida, seja emocional, seja acadêmico, seja em todas as relações humanas. Sem a comunicação, isso assim, e é um direito. Sim. É um direito que todos nós temos, inclusive as crianças, as pessoas que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que eu esqueci de falar um pouquinho sobre a questão da comunicação alternativa. Vamos falar. Que é bem interessante, né? Então, assim, tem pessoas
que vão fazer o tratamento, a fonoterapia, mas não vão conseguir a fala de fato. Existe essa 30%. Também existe esse estudo. Mas assim, quando o profissional observar que não está conseguindo a fala, a questão verbal, vamos trabalhar com a comunicação alternativa? Porque é um direito, a pessoa precisa se comunicar. Visual, a pessoa se comunica, né? Sim, porque o cérebro da pessoa autista, ele é muito visual. Às vezes é mais fácil você trabalhar com o visual, com imagens, do que com a própria fala. Entendi. Eles entendem bastante. Então, assim, vamos fazer essa pessoa se sentir pertencente ao mundo. E sem a comunicação, não tem como. Você falando, eu me lembrando que uma das técnicas de oratória para você se comunicar bem é as mãos precisam falar junto com a boca. Sim, exatamente. Não é? É comunicação. É. Vem antes da fala o gesto. Que legal. Então, olha, você que está passando por esses problemas, você que está passando por essas dificuldades, esses sinais que a doutora já falou hoje, vai lá, marca a consulta com a doutora aqui em Serra Talhada, acompanha ela no Instagram, para que você possa compreender que é necessário a busca de um profissional habilitado, que estudou, que tem uma ciência por trás. Sim. Queria só deixar um recadinho aqui, Deixe. Principalmente para as famílias que estão em busca. Já era a pergunta, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo? Tá vendo? Então, assim, as famílias que estão, assim, na luta, buscando diagnósticos, ou que vê que a criança tem alguma dificuldade de comunicação, mas às vezes tem medo de procurar o profissional, porque não quer ouvir aquilo que às vezes até já sabe. É o processo de luto, né? Sim, e existe, eu entendo, nós entendemos que existe esse processo de luto, é normal, como a gente já falou anteriormente, nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe deseja, Sim. né? Desde a gestação, a gente não vai desejar que o nosso filho tenha alguma dificuldade, tenha algum transtorno. Mas, gente, vejam só, se a própria família não aceita a dificuldade do seu filho, não aceita o diagnóstico, o que é que vai ser dessa criança? Se a família não apoia, Sim. Quem vai apoiar ela? Se é o primeiro vínculo, a primeira casa ali, o primeiro cuidado, Pois não apoia, como é que vai? Não tem como. Verdade. Que forte, hein? Que forte, caramba. Que forte mesmo. Pra você que tá... E aí? Se não for você, quem vai ser? Porque o pai já foi embora, o covarde. Quem vai ser? Então, ó, força, Exatamente. Chore sozinha, tenha força, tenha garra, vá atrás de profissionais para que você consiga desenvolver para o seu filho. Tem muitos pais que estudam. Olha aí. Que estudam, não só de buscar cursos. Tem muitos pais aqui na região que estão fazendo terapia ocupacional, fono nas faculdades. Mas não é obrigado só, não tenho tempo. Mas estudem, busquem, procurem. Tem tanta coisa hoje de atividade na internet. Sim. Claro, a gente tem que saber a fonte que está procurando. Claro. Mas se está com um profissional ali, por que não me ajude? Eu sempre oriento minhas famílias. Sim. Sempre ao final das minhas sessões. E às vezes no WhatsApp, né, minha gente? Assessoria ali, a mentoria no WhatsApp, conversando. Mas eu sempre digo às minhas famílias, nunca saiam daqui com dúvidas. Muito bom, doutora. Traga suas palavras finais de agradecer, Guerra. Se você quiser. Agradecer a você, né, por esse espaço. Como eu te falei antes, assim, sempre é um prazer. Eu gosto muito de estar me comunicando. Eu também. Acho que eu estou na profissão certa. Eu adoro falar. Eu não me vi em outra profissão. Não me vi. Acho que eu, assim, acertei em cheio. E agradecer a você, agradecer ao público que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, né, que está nos vendo. E dizer, gente, que independente de estar comigo ou não no consultório, eu sempre estou nas redes sociais, sempre estou ativa, né, sempre estou buscando ajudar principalmente aqueles que não estão comigo, que ainda não estão comigo, né? Que bom. Por forma de vídeos, cada um tem a forma de ajudar com a verdadeira inclusão. Sim. Né? Então, se não houver inclusão, se não houver pertencimento, se houver a negação, não vamos conseguir fazer com que essa pessoa, essa criança, tenha um desenvolvimento e uma qualidade de vida. Muito bom. Obrigada. Doutora Maiana Rodrigues deu uma aula show sobre fono, sobre inclusão, sobre amor, empatia. E esse é o nosso Café com Guerra. Tamo junto e é só o começo.